E aquilo que a gente comentou até no pré-jogo ontem, eu acho que a vantagem de um gol para o Corinthians no Morumbi, e depois a gente vai falar desse segundo confronto que acontece no dia 16 de agosto, deixa o São Paulo vivo, né? Tá tudo em aberto ainda, tudo pode acontecer, mais 90 minutos. E ontem a gente teve a festa na torcida do Corinthians, lá no Morumbi vai ter toda a atmosfera a favor do São Paulo. E nós temos até os dados desse jogo, as estatísticas, a gente falando do São Paulo, que foi superior no coletivo, 59% de posse de bola contra 41% do Corinthians, 15 finalizações do São Paulo contra 5 do Corinthians, 15 faltas do Corinthians contra 13 do São Paulo. Aí, portanto, alguns números desse jogo. A gente tem aqui, passes certos também. 540 do São Paulo, com a precisão de 91%, contra 341 do Corinthians e 83% de precisão na hora do passe. Finalizações certas. O Corinthians finalizou 5 vezes, 4 finalizações certas. O São Paulo finalizou 15 vezes, 2 finalizações certas. E o gol do São Paulo também é importante frisar, que não contabiliza como finalização certa, porque não ia no gol, a bola não ia entrar. Bateu na trave, depois bateu no Cássio, até por isso muitos sites estão dando aí gol contra do Cássio, porque se não é o toque do goleiro do Corinthians, a bola não teria entrado. 15 faltas do Corinthians, 13 faltas do São Paulo, 4 escanteios para o Timão, 3 para o Tricolor, 20 desarmes do Corinthians, 17 do São Paulo. Vamos ouvir a palavra dos técnicos agora, vamos ouvir o Vanderlei Luxemburgo, ele ficou irritado mais uma vez com aquela pergunta. Professor, fala um pouquinho do jogo aí. Ficou irritado com essa pergunta na entrevista coletiva. Vamos lá, Vanderlei Luxemburgo fala e a gente acompanha aqui no Bate Pronto da Jovem Pan. Deixa eu falar uma coisa agora que eu acho que é bem procedente, né? Claro que eu respeito toda a pergunta. Mas, cara, toda vez que eu chegar aqui eu tenho que fazer análise do jogo. Será que não tem os analistas do jogo que falam pra vocês e vocês viram o que aconteceu no jogo? Aí eu vou ter que falar isso e aquilo pra ficar igual num pau de sebo. Eu venho aqui na entrevista, fico igual um pau de sebo, sobe, desce, pra minhas respostas. Não, você viu o jogo, a interpretação é de vocês. Eu sei o que eu fiz no jogo. O que eu fiz as coisas, né? Agora a estratégia foi criada e vocês analisam, ele errou, acertou, é isso ou aquilo, cara. Senão toda vez que chegar aqui, o Lúcia falou isso, o Lúcia falou o que falou com o Adson, que não sou. Cara, vocês estão aí no jogo. Para vocês poderem prestar atenção nisso aí. Toda pergunta procede, mas eu gosto de chegar numa coletiva e não ter a outra passada. O que aconteceu no jogo? Cara, tem uma porção de formadores de opinião, comentarista, uma série de coisas que vocês estão vendo no jogo. Então, acho que é um pouquinho... Não é importante para você, mas eu acho o seguinte, mais importante que para você é vocês terem uma análise do jogo que vocês viram. Não tem que chegar, não tem que vou bater boca contigo não, a minha resposta tu perguntou, eu tô respondendo, tá bom? Então é o seguinte, eu acho o seguinte, que a análise do jogo tá aí para vocês analisarem, criticar, elogiar, fazer aquilo que vocês acham que tem que fazer, cara. O jogo tá aí agora, o Adson, que eu falei pro Adson, o que eu falei pro Botano, por que você fez isso, por que você fez aquilo? Cara, é muito mamão com açúcar também, né? Vampeta, Vanderlei Nogueira, é uma figura. Mas também, se ele não quer que fale do jogo, vamos falar do quê, então, na entrevista coletiva? O técnico tem que responder sobre o jogo, pô. Não é, Vamp? É bom as entrevistas, né? Eu gosto de ver pós-jogo. As entrevistas do Dorival também é muito acreditado. O Vanderlei é sempre assim, né? Toda a coletiva dele tem alguma coisa nova, boa. Faz parte do jogo, faz parte do clássico. Eu vou dar risada. Bom, eu acho que o Vanderlei deveria ter falado do jogo. Né? É claro que ele citou. Eu quero saber o que os comentaristas pensam, o que eles acharam, o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado. E é verdade, eu também gostaria de ouvir. Pô, então não vamos mais acompanhar a entrevista coletiva. Vamos todos nós ligar só na Jovem Pan, no Canelada, que é o nosso programa pós-jogo e pronto. Não tem entrevista de técnico. Eu também gostaria de conhecer a opinião de todos os comentaristas. Também tenho a minha opinião sobre o jogo, mas nada melhor do que você conhecer o que é que o treinador disse. Olha, eu achei o jogo amarrado, eu achei o jogo solto, eu achei o jogo nada agradável no primeiro tempo, no segundo as coisas melhoraram, depois que entrou fulano de tal a coisa melhorou. Ele pode falar isso e depois você também pode concordar com tudo que ele falou ou discordar com tudo que ele viu do jogo. É só isso, sem traumas. Eu achei que ele não precisava ficar tão, digamos assim, incomodado com a pergunta, principalmente porque a gente sabe que ele tem o que falar.
Ele pode falar do jogo. Olha, o jogo foi esse, atenção, a posse de bola foi mais deles, mas nós não deixamos eles chegarem. Vai falar o que ele quiser, ele deve ter visto o jogo de alguma maneira. Outra notícia, foi muito bom para nós ter ficado com o Renato Augusto até o final, ele entrando no time dá um toque de qualidade, como vocês viram, ou não? Ele tem muita coisa para falar. Sobre o jogo de ontem, o Luxemburgo ele já vem com essa fala de que, vocês ficam me perguntando como é que foi o jogo, desde a partida contra o Bahia. E o Corinthians não jogou bem. Ontem, no coletivo, o Corinthians não jogou bem. Será que ele não quer falar do jogo exatamente por isso? Que o Corinthians não vem apresentando um bom futebol? Ontem foi amassado pelo São Paulo em vários momentos do jogo, mesmo saindo com a vitória. E eu estava falando aqui, Flávio, antes de você chegar, que o futebol do Corinthians passa muito por 3 jogadores. Renato Augusto, obviamente, Cássio, que é muito decisivo, e o Roger Guedes, que marcou quase metade dos gols do Corinthians na temporada. Passa muito por esses 3 jogadores. Sim. E o Renato Augusto é um jogador, por exemplo, que o São Paulo não tem. O São Paulo não tem esse cara diferenciado no meio de campo. Nem pensar, nem de longe. Não, foi o que eu falei. Só tinha um craque ontem em campo. Nenhum jogo. Por isso que eu acredito no coletivo do São Paulo. Acho que o São Paulo pode, pelo menos, fazer um gol no Morumbi por conta desse coletivo que vem jogando bem. Mesmo sem Caleri, supondo que o Caleri não jogue, que o Luciano também. O Luciano já não joga mesmo. Eles são muito iguais. Claro que pode. Como é que chama aquele volante do Palmeiras que estava no Grêmio, que o Fluminense contratou? Que é um jogador que tem dificuldade de saída de bola? Como é que é? Thiago Santos. Thiago Santos, né? E aí a torcida baixou porrada e tal, né? Pô, como é que o Fluminense toca a bola contrata um jogador desse, jogador ruim desse e tal? E o Diniz falou uma coisa que eu achei bem interessante. Ele falou, olha, nenhum cara que é ruim de bola chega no estágio de jogar. No Corinthians, no São Paulo, no Flamengo, no Fluminense. Não chega, né? O cara tem um monte de peneira antes. O que eu tô falando é craque, é diferente. Jogar bola os caras sabem. Tem uma preparação física diferenciada, tudo bem. Agora, craque ontem. Craque em campo. Só tinha o Renato Augusto. Os outros, bom jogador, um pouco mais, um pouco menos, um pouco mais de força física, um pouco mais de inteligência de tomar decisão. Craque. Só Renato Augusto. E ele decidiu o jogo. O cara pode desequilibrar. Agora, só esse jogador faz gol? Não. Pode ser que apareça alguém de São Paulo. O Pablo Maia ontem, ele chutou umas 2, 3 bolas na entrada da área, perigosíssimo. E jogando com muita liberdade ontem o Pablo Maia, sem marcação nenhuma do Corinthians. Ele pode chegar no Morumbi, um certo justo faz o gol. Mas se o Renato Augusto estiver bem, a possibilidade do Renato Augusto fazer um gol é bem maior que a do Pablo Maia. É isso que eu quero dizer, é o diferente. É o cara que vai meter alguém na cara do gol, é o cara que sofre menos para fazer gol. Mas o São Paulo deu espaço para o Renato Augusto, além daquilo que se esperava que o time do professor Dorival Júnior desse. Nós temos que pensar nisso também. Imagino que o Dorival tenha pensado nisso. Agora ele vai evitar, ou vai tentar evitar que o Renato Augusto, com todo o talento que tem, tenha espaço, tempo para pensar, uma série de outras coisas. Ainda assim, é muito difícil você bloquear um cara com o talento dele? Claro que é. Mas o jogo está aberto. Agora, o problema é do São Paulo. O São Paulo é que tem que superar o pepino que tem pela frente. É isso. O teu gol fora, essa história do primeiro jogo que você fala, que é perfeito, ele criou um problema massa pro São Paulo. Porque o São Paulo vai ter que cuidar do Renato Augusto, vai ter que tudo isso. Fazer gols. Esse é o ponto. Não, tudo bem, se o São Paulo segura pelo menos um empate, velho, vamos nós lá e vamos pros pênaltis, vamos ver o que vai fazer. O São Paulo não pode ter essa postura. O São Paulo tem que atacar. E aí, ele atacando, ele tem estrutura para atacar, para marcar bem o Renato Augusto. Sabe? Não é um time, é um time. E tem a cabeça, né? Porque o jogo começa com o Corinthians classificado. Isso. Né? Isso. O Corinthians começa. E a torcida durante os primeiros 15 minutos, ok. Primeiro contra-ataque do Corinthians, uma defesa do Rafael já começa. Você sabe como é que funciona? É verdade. Eu falo sempre, torcida no Brasil deveria pagar ingresso e ficar esperando lá fora. Se o time fizer 1-0, entra. Se o time fizer tomar 1-0, devolve o dinheiro, vai todo mundo embora para casa. E a gente está falando aqui do Renato Augusto, nós temos uma arte, Corinthians com e sem Renato Augusto. A diferença que ele faz nesse time do professor Vanderlei Luxemburgo. Corinthians com Renato Augusto em campo. 21 jogos, 13 vitórias, 6 empates, apenas 2 derrotas. Um aproveitamento de 71%, 34 gols marcados pelo Corinthians quando o Renato Augusto está em campo. E média de gols por jogo, 1,61. Sem o Renato Augusto, 22 jogos, 5 vitórias, 4 empates, 13 derrotas, 28% de aproveitamento, 17 gols marcados
e média de gols por jogo 0,77. Faz muita diferença. É tudo o dobro. Mas quem quer minimizar isso vai falar, mas precisa analisar os adversários. Esquece esse discursinho. É porque realmente não importa o adversário. Importa que com a presença do craque, o Corinthians se transforma num time mais eficiente. Essa é a verdade. E vou dizer mais, André. Joga o Renato Augusto no São Paulo e sobe também a média do São Paulo. Sem dúvida. Porque o diferente é o diferente. Vou mais longe ainda. Joga no Palmeiras, que é o melhor time do estado. Talvez o melhor time do Brasil. Com o elenco melhor de todos. Vai subir também. O Flamengo com a Arrascaeta e sem a Arrascaeta. Isso, exatamente. É isso aí. Sobe muito. É um negócio assim. Claro. O craque é o craque, né? O cara é só o lugar onde não tem. Esse é o cara. No bom momento, os passes do Ganso. Fica parado no meio do campo. Entre aspas. Mas hoje, quando ele tá num bom dia... Ele coloca bolas onde você acha que, como é que passou essa bola?